Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Lucila. Se você, por acaso, não assistiu a primeira ou a segunda parte, não se preocupe, é só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira, a segunda e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Nós já estamos há 2 horas aqui e eu não deixei você contar as coisas porque eu invadi você com as minhas perguntas e eu agradeço por suas respostas porque eu sei que você tem muito conhecimento. Eu quero agora que você, continuando a nossa entrevista, você me conte o que você quiser contar sobre a sua vida, suas experiências, informações que vão nos auxiliar a entender o que somos nós. Por favor. Vamos lá. Eu não posso deixar de contar de uma experiência que é fundamental para mim. Que eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos de idade. Era muito comum, como eu já disse, sair do corpo. Eu esperava a hora de ir deitar, porque era a hora que eu descolava do corpo. E um dia, e não é sonho. Eu estou ali naquele limbo, já meio para lá, meio para cá, e eu me vejo, e eu estava em São Paulo, mas eu me vejo em Jaú, na casa da minha avó materna, sentada no parapeito da janela, aquelas casas antigas da década de 20, com uma parede bem grande, aquilo é um banco, né? Eu estava sentada ali no parapeito, olhando o céu, sem fazer nada, e eu vejo o sol. E no sol, dentro do sol, eu vejo a figura do rosto de Jesus como se o sol visivelmente fosse um camafeu com o rosto dele, mas não era um Jesus parecido com o Jesus que eu via na época nos quadros que a gente vê. Era um Jesus curiosamente muito similar ao Jesus pintado pela crista. E aquele sol, de repente, começa a espalhar raios, então ele se transforma de uma esfera numa estrela de 5 pontas, e esses raios vêm inteiros em direção à Terra, e por 2 deles, que o raio deixa tudo dourado, entre um raio e outro, como se você pintasse tudo de dourado, a partir das pontas da estrela, ele desliza por essa esteira rolante, entre aspas, e chega até mim. E ele simplesmente é curioso porque existem as ideias, mas não existem as palavras. Ele estende a mão para mim como quem diz: o que eu sinto é, vamos, eu vou te levar para passear. E como eu era muito criança, não dava um passo sem pedir para pai ou para mãe. Claro, era a minha realidade na época, mas eu sentia que eu pertencia a ele. Ele era quem mandava efetivamente. Você vai me perguntar, aí você se sentia criança? Não, mas eu me sentia pertencendo totalmente dele. E eu subo com ele, e isso não é de se contar para ninguém até este momento. Eu subo por essa esteira de luz com ele, me levando pela mão, e a minha tradição era católica. O lugar para onde ele me leva é muito diferente do que eu imaginava que fosse encontrar. Mas é muito diferente, porque ele me leva por um lugar onde parece que as coisas são feitas de luz, entre o dourado e o rosa, mas existe organização. Existem avenidas, existem casas, existem praças com uma natureza, existe uma coisa que eu não esperava encontrar assim. Nós voamos sobre essa paisagem e é muito real. Você vai dizer, é sonho. É diferente de sonho. É muito diferente de sonho, porque um sonho não se mantém vívido a vida inteira de uma pessoa. E geralmente para as pouquíssimas pessoas para quem eu contei até agora, eu disse:
Eu vi um homem que eu interpretei como se fosse Jesus, e todas as vezes que eu falei isso, eu senti que eu estava mentindo, porque era Jesus. Existia uma sensação em mim de você não está dizendo toda a verdade. E aquilo te dá uma certeza, ou me dá uma certeza, de que existe uma organização, existe uma estrutura, nada está solto, existe um plano hierárquico muito superior que a gente não consegue alcançar, de tão superior, porque assim, eu contei, por exemplo, daquele ancião que tinha muita autoridade sobre mim. E existem planos que têm autoridade sobre esse ancião, são coisas muito maiores, que cuidam do planeta e de todas as pessoas no planeta. Não é algo solto, não é algo jogado ao acaso. E essa sim, é uma administração muito amorosa, porque leva em conta que todas as partículas, de que tudo é feito, tem a mesma origem, e de que tudo está impregnado da energia dessa partícula menor, e se organiza e vai se organizar de alguma maneira. Existe uma pulsão de progresso, existe uma pulsão de melhora de tudo, das consciências e também do próprio planeta, não só deste planeta, mas de outros também. Esse lugar para onde você foi levada seria, você consegue dizer se era um planeta ou se era uma estrela? Ele não é planeta. Aquilo que me foi dito depois é que seria numa colônia no Sol. E eu, na época, jamais imaginaria vida no Sol, por exemplo. Quando se fala em arcturianos e sirianos, se está falando em planetas ou em estrelas também? Existem planetas e existem estrelas habitados, porque existem formas diferentes de vida. E eu não tenho contato com todas as formas de vida, meu contato pessoal. Muitas vezes na vida eu estive com, e possivelmente não é a própria forma, mas uma projeção daquela forma, que são formas enormes, são formas de hominais, né, parecendo com um homem, de 3 metros de altura. Isso aconteceu muitas vezes em episódios de cura. Tem 3 metros, aquela coisa que assusta, de tão alta. Mentira. Assustar não é verdadeiro, porque eu sinto muito intimidade com eles. Assusta do ponto de vista de dizer que... Surpreende do ponto de vista de não ser aquilo que racionalmente se espera, mas existe uma divisão aí daquilo que se espera e daquilo que eu sei que é o normal e que é. Mas a sua percepção é que nessa experiência você estava visitando uma colônia no Sol. Eu visitei uma colônia no Sol. O que é completamente diferente do que eu poderia imaginar com aquilo que eu sabia ou com aquilo que eu tinha acessado naquela idade. Imagina, céu era para ter nuvem só, no máximo. E não uma organização, uma urbanização, digamos assim. Imagina, coisa de maluco. Prossigamos. Enquanto eu estava trabalhando como juíza, a partir de um determinado momento eu olhei e pensei, gente, tem muito mais do que o material na vida da gente e tem muito mais que o material permeando a vida de relação. E a escrevente que inicialmente trabalhava comigo era uma pessoa aberta a essa realidade tão diferente. E nós começamos a instituir o hábito de rezar todas as vezes antes de começar a trabalhar. E o que eu digo de rezar, veja bem, eu não falo de nenhuma oração específica, eu não falo de uma religião do ponto de vista institucional, eu falo de elevar a vibração e se abrir para perceber questões diferentes. Nós somos pequenos,
nesta realidade e nós podemos acessar alguma coisa maior, e era isso que a gente fazia. E basicamente é aumentar o nosso poder de amor. Tendo sido juiz, é uma questão que é muito delicada para a gente. Nós somos humanos. Como humanos, nós vamos errar. Então, pelo amor de Deus, alguma coisa maior me ajude aqui, porque eu de qualquer maneira vou errar, mas pelo menos não me deixe errar onde eu não deva. Entende? Onde de alguma maneira maior não seja para eu errar. E aquilo era um pedido sempre feito. Por favor, me ajuda. E nessas experiências de rezar é que começaram algumas situações. A gente se sentia espiralar e saía do corpo. E o que é curioso é que nós íamos para o mesmo lugar. E eu retenho a informação primeiro, tá? Eu vejo o lugar e eu pergunto: e aí, o que você viu? Quais foram as suas sensações? E nós fomos levadas muitas vezes para a beira de um riacho, um gramado muito verde, um riacho muito tranquilo. E o curioso eu tinha essa percepção e ela também. Vou chamar de mentores, é só uma questão terminológica, com outras entidades ali para nos ajudar naquela situação de permitir que a gente acessasse alguma coisa mais alta e trabalhasse um pouco melhor. E nós, quando íamos às vezes para alguma praça, por exemplo, nós íamos para a mesma praça. E com um detalhe, às vezes nós percebíamos pela descrição depois que era a mesma praça, mas assim como você está diferente para mim, você enxerga o que está atrás de mim e eu enxergo o que está atrás de você, essa mesma dinâmica acontecia no que a gente percebia nessas visões. E eu era muito ajudada, mas muito ajudada do ponto de vista de... quando eu punha as mãos sobre um processo, naquela época o processo era físico, e era um processo nevrálgico para a espiritualidade, porque nem todo processo é. Ao colocar as mãos, eu sabia exatamente o que estava dentro dele. E eu sabia quem tinha razão. Isso não me eximia da obrigação de olhar, verificar documento, mas era uma história que eu já sabia o que tinha acontecido. Antes de abrir, antes de ver sequer aquilo que era. Teve uma situação muito engraçada, muito curiosa. Eu fazia as audiências todas concentradas na segunda-feira. E do domingo para a segunda eu não tinha olhado quais eram as audiências do dia seguinte. Eu sonhei a noite inteira que eu estava andando por uma casa. E eu olhava a casa, as pessoas da família, a dinâmica entre as pessoas da família. Quando começam as audiências, estava ali o casal. E era uma questão assim muito sensível, e para a espiritualidade por algum motivo era importante. E às vezes eu falo as coisas sem pensar, quando eu vejo, saiu. E eu lembro que existia muito, numa separação, num divórcio, às vezes existe muita mágoa que é drenada, né? E aí ele pega e me diz assim: a minha filha caçula não quer mais saber de mim. Eu digo: é lógico, ela é a mais vinculada ao Senhor. E depois que eu falei isso, todo mundo olha assim com aquela cara de como é que ela sabe? Porque eu vi. E porque eu vi aquela dor. Então existia muita ajuda. E muitas vezes, por exemplo, quando eu punha as mãos sobre um processo e sabia tudo que estava dentro, e depois abria já buscando com mais endereço certo, aconteceu muitas vezes também de algum arquivo dentro do computador se perder. E um arquivo se perdeu muitas vezes, mas muitas vezes. E a funcionária, que era outra,
que na época trabalhava comigo, já estava ficando desesperada, né? Pensando, nossa, ela vai ficar louca da vida comigo, porque eu perdi o arquivo, aconteceu alguma coisa, eu não entendo como isso aconteceu. Eu dizia, calma, tem alguma coisa aqui que eu não olhei. Aí desmontava mesmo o processo para olhar onde os grampos ficavam e realmente tinha alguma coisa ali de informação importante que tinha sido perdida. Falei, agora não perde mais. Aí escreve outra vez e vai. Então existia uma interferência muito grande. E essa interferência acontece em todo o trabalho e a gente precisa se abrir para ela. Essa interferência acontece aqui, essa interferência acontece numa sala de cirurgia e essa interferência acontece também em atividades que são aparentemente muito mais singelas. E quando a gente se fecha para essa interferência, a gente vive a vida de uma maneira muito mais pobre, às vezes sem cumprir um objetivo que existe por trás. E eu não digo que eu tenha cumprido todos os objetivos que existam por trás. Eu não vou interromper a sua história. Interrompa quantas vezes você quiser. É que você falou agora que quando a gente não se abre para essa interferência, a nossa vida, de uma certa forma, pode se empobrecer. Sim. Eu pergunto, para quem está escutando, qual é a dica que você dá para que essa pessoa, para quem está escutando, perceba? Primeiro, a percepção racional de que lavar banheiro não é só lavar um banheiro. É permitir um ambiente acolhedor e limpeza. De que cozinhar não é só cozinhar, é transmitir energia para a comida. Ou de que o seu conhecimento médico não é suficiente para lidar com todas as questões que existem quando você atua como médico. Então, perceber que a gente é pequeno e que existe alguma coisa a mais já é um primeiro passo. Respirar é outra coisa que ajuda muito. Respira fundo. Porque abre para que a gente receba essa interferência, entre aspas, que está disponível para todo mundo que queira fazer bem feita alguma coisa, seja lá o que for. Por exemplo, receber, eu vou dizer Cabala, os judeus vão ficar bravos comigo porque é Cabalá, mas também não é internet, é internet, então a gente está falando aportuguesado. A Cabala é isso, é a arte de receber. A gente precisa aprender a receber e perceber uma realidade que é diferente da nossa e que é maior do que a nossa. Senão a gente vai mecânico para a vida. Então acontecia muito de perversão de arquivo, de intuição a respeito do que tinha acontecido de verdade para conseguir efetivamente dentro daquilo buscar, porque claro, eu não poderia julgar jamais com base só nas vozes da minha cabeça. Mas as vozes na minha cabeça ajudavam a procurar, a direcionar onde procurar aquelas coisas. E existia demais. De que forma você sentiu, olhando para trás, até a sua EQM, que isso influenciou a sua vida inteira? Na minha visão, na minha percepção, o que acontece? Essa realidade extrafísica, ela está permeando a nossa, na verdade. Só que existe um instinto de sobrevivência que está presente inclusive no corpo, inclusive nas células biológicas do corpo. Se você for pensar que, por exemplo, no intestino você tem um monte de bactérias que têm vida própria, né? Como se as suas células tivessem uma dimensão, não de consciência, mas de vida que quer continuar na base biológica. Na minha visão, quando você sofre uma EQM, ainda que seja tão nova, sem memória racional de que ela existia, essa base biológica que quer sobreviver, aprende que sobreviveu. E a consciência em si também aprende que sobreviveu. Isso dá mais, entre aspas, coragem. É isso que permite, porque o que acontece, a gente vê em muita gente que passou por essas situações, a experiência não se restringe à situação da EQM.
praticamente para todo mundo, começa a acontecer coisa depois, né? E como para mim aconteceu muito cedo, o depois é toda a minha vida racional desta encarnação, mas abre uma janela que continua ali aberta. Várias vezes a pessoa fala, aliás, foi o Lucas Olhos que falou pela primeira vez que a porta ficou entreaberta. A porta fica. E é uma porta que, veja bem, a maneira como eu funciono não é diferente da maneira como você funciona. É a maneira como o ser humano funciona. Então, de certa forma, acho que trazer essas experiências, tá bom, você pode até me dizer, mas eu nunca tive uma experiência de EQM, mas você vai morrer. E a sua base biológica vai morrer e você vai ter a experiência do que é ficar de novo sem o corpo. E é bom saber como é, porque a gente vai com menos medo. A gente vai calando um pouco essa sensação de que socorro, é o fim e eu não quero terminar. E se terminasse também tudo bem, diga-se de passagem, né? Mas não termina. Tanto que nas outras situações em que eu passei por alguma coisa, é assim, o medo é zero. Já está na hora. Se tá. Se não tá, tudo bem. E se tiver, quando estiver, não é ser, porque num determinado momento estará. E tudo bem também. Vamos embora. Me fale sobre a cura. Cura. O primeiro episódio aconteceu. Eu tive meningite e fiquei bem mal. Ela era viral, ela não era bacteriana. Uma cachumba o vírus acabou atingindo o cérebro. E foi, do ponto de vista físico, uma situação horrorosa. Eu não lembro se eu tinha 12 ou 13 anos, morava em Bauru. E era aquela situação assim de não poder levantar a cabeça do travesseiro, às vezes minha mãe recebia minha tia no quarto, porque eu fui transferida para o quarto do casal. Cada noite ou o pai ou a mãe dormiam comigo para velar mesmo. E estar disponível caso acontecesse alguma coisa. A Santa Casa de Bauru estava em greve na época, por isso eu fui tratada em casa. E não era possível me transferir para Jaú, porque eu não aguentaria a viagem. E então eu fiquei em casa e era tratada em casa. Mas era muito ruim. E era muito ruim. Minha mãe, às vezes, conversando no quarto com minha tia, cochichando, e aquilo era demais dentro da cabeça. Qualquer som era difícil de aguentar, era uma hipersensibilidade atroz. E minha mãe começou a usar, pendurado no pescoço como se fosse um colar, um crucifixo, na verdade um terço de plástico. E esse terço, quando ela se recostou ao meu lado, o crucifixo pendeu. E eu vi aquilo. E claro, misturando todos os conceitos, até por conta da educação onde eu vivia, eu peguei o crucifixo e falei, meu Deus, me dá força. E imediatamente eu senti aquela chuva, como a chuva da questão de Treblinka, aquela chuva, como se estivesse embaixo de uma ducha, mas uma ducha forte, só que não era água. E aquilo me infundiu energia. Minha mãe ficou desesperada, porque dali a 20 minutos eu não tinha mais nada. E eu estava dançando na sala. Dançando, pulando, porque eu estava muito feliz. Era uma coisa maravilhosa, não senti mais nada. E ela queria que eu deitasse, que eu me resguardasse, porque onde já se viu, ninguém se recupera dessa maneira. Até ontem eu estava sendo acompanhada com exames, tirei licor da espinha, tudo aquilo. Ninguém se recupera assim, mas eu estava me sentindo incrivelmente bem. Não voltei a deitar coisa nenhuma. Foi muito bom. Porque a gente pensa, a gente tem ilusão de que a gente é só matéria. E de que a matéria é muito imutável, muito concreta, muito... Isso é uma coisa que aparece muito nas entrevistas, a força da oração, onde de novo se diz a oração não deve ser entendida de uma forma religiosa, exatamente como você explicou.
mas que as pessoas, durante a experiência de quase morte, sentiam lá chegar as orações, os desejos, os sentimentos. Pensa em oração como esse movimento de aumentar sua vibração. E eu, pelo que eu vejo, existe sim uma direção planetária, existe uma hierarquia com um maioral, mas se você é um maioral, tanto faz para você, você é tão grande que tanto faz se forem aumentar a sua vibração falando para fulano, para beltrano ou para ciclano. Tá tudo valendo. Você entende que existe um maior? Existe. Mas ele é tão maior que tudo que tanto faz do que você vai chamar e qual vai ser o caminho que você vai usar para aumentar a sua própria vibração. Tanto faz. Não tem um desejo egóico ali, tem que rezar para Krishna, para Buda, para Jesus, ou não, tanto faz, tanto faz. E a história das curas, ela é recorrente, tá? Porque eu fico reticente, porque assim, eu vi acontecerem curas muito incríveis. E eu não posso dizer de maneira alguma e eu nunca digo eu curei, porque em todas as oportunidades onde essas curas aconteceram, ainda que não houvesse ninguém material junto, existia uma consciência diferente, muito maior, muito mais poderosa, e a energia vinha dela e não de mim. Eu era só um canal. Então, o que eu consigo rastrear, por exemplo, a Sueli, que é a primeira escrevente que ficou muito tempo comigo, estava com... Ela não relatou, ela me mandou um áudio, mas eu lembro bem, era uma úlcera que estava perfurando, e ela relata como ela não tem mais os exames, uma dor muito grande no estômago, e passou por exames e diagnosticou, etc. Ela veio me avisar, na verdade, que ela ia fazer uma cirurgia. Doutora, eu vou precisar me afastar porque eu tenho uma cirurgia. E era assim, a cirurgia era depois de manhã. O que você vai dizer? Tá bom. Seu funcionário precisa de uma cirurgia, você vai dizer não, você vai trabalhar? Ok. Eu disse para ela, bom, Sueli, o que eu posso fazer é te dar um passe. E dar um passe é só a designação. Que você pode chamar de reiki, você pode chamar de harikara, é a mesma coisa, uma imposição de mãos para transmitir energia. E foi uma situação onde veio uma entidade, o pé direito no fórum era alto, um pé direito de lugar público. E aquela entidade era grande, mas era muito grande. E a energia era forte. A energia era muito forte e aquilo parece que com barulho. E, bom, tá feito. Dali a 2 dias ela foi ao médico de novo e fez uma tomografia, se não me engano. Tem um relato dela, porque o exame eu não lembro qual era. Aí o médico, eu não esqueço do que ela falou, do que o médico disse. A gente vê cada coisa. Porque não tinha mais nada. E tinha um exame da semana anterior, tinha um exame da semana seguinte. A outra situação em que aconteceu, nessa nossa concepção errada, osso é o que existe de mais duro, né? Osso é o suprassumo da materialidade dentro do corpo humano. E eu tinha uma amiga hoje, que tinha sido minha funcionária também, e daí de repente aquela coisa, você quer que faça alguma coisa? Vamos lá. Eu quero. E o problema dela era uma diferença de um lado para outro. Ela tinha usado o aparelho de correção de coluna, ela tinha um encurtamento de um lado para outro, bastante importante, diagnosticado, que a colocaria inclusive como classificável para vaga de deficiente físico.
num concurso. Ela já tinha passado no concurso, mas ela poderia ter usado uma vaga de deficiente físico por conta da diferença. E o ombro, sim, né? Um ombro muito diferente do outro em altura. Isso era perceptível até socialmente. Aí eu falei, bom, você quer? Vamos lá. E também a energia. Esse foi um trabalho demorado, de várias aplicações, mas de várias aplicações. Um trabalho que demorou mais de ano, na verdade. Não foi um trabalho rápido. E o que diziam, porque existia a comunicação, era que eles teriam tecnologia para fazer rápido, mas ela não aguentaria as dores. E o que tinha de dor nesse processo, dor física, era muito forte. E às vezes eles mexiam nela na casa dela, e eu na minha, no final de semana, por exemplo, eu sentia essa dor, porque de alguma maneira essa dor era desviada, e aquela dor passava, e depois eu ligava e dizia, oh, foi difícil aí, hein? Mas eu não entendi, parte da dor dela foi para você? Parte da dor dela era canalizada para mim, para ajudar a suportar. E às vezes eu não sabia quando isso ia acontecer, eu não estava trabalhando nisso, e aí eles começavam a trabalhar lá, e eu sentia a dor aqui. Uma matemática sofisticada, né? Bem sofisticada, bem sofisticada. Teve uma situação onde nós estávamos num café e eu senti a energia começar a passar, fluir. É uma corrente elétrica mesmo, né? Que você sente a corrente na mão. E nós estávamos num café. E eu via este osso dela mudando de lugar. Eu dizia, não é possível, porque com o olho físico eu via o osso mudar de lugar, ele deslizar dentro do corpo. E depois de algum tempo, quando a coisa consolidou, ela foi outra vez a um médico e ela não contou que ela tinha passado por um tratamento assim. Ela contou de, eu quero uma chapa porque eu quero o lugar, eu quero a vaga de deficiente, né? Porque na verdade ela queria documentar aquilo. E o médico saiu com ela quente 3 fervendo, dizendo, onde já se viu, que falta de ética, você não tem problema nenhum, não sei o quê. Aí ela apresentou a chapa anterior e ele achou que ela tivesse fraudado a chapa, porque, não, esta chapa não é sua. Não é possível que esta chapa seja de uma pessoa com a sua postura. E era. Eu fiz um tratamento espiritual com a Lucila Barros. Eu tive escoliose, dorso lombar, e o tratamento me restabeleceu os movimentos que eu tinha perdido. Eu usei o aparelho Milwaukee e não resolveu tudo, porque foi o que a medicina conseguiu. Então eu era desalinhada assim. Então na chapa, a chapa tá correta porque eles me alinhavam para tirar a chapa. Mas eu tinha ossos desalinhados aqui, osso torto aqui, saltado. E o tratamento me permitiu restabelecer a movimentação que eu tinha perdido em razão da escoliose. A força da oração está bem explícita em várias entrevistas e você falou também sobre isso. Uhum. Mas eu queria entender até que ponto é a oração, até que ponto foi o desejo desses seres físicos participarem numa mudança. Eu acho que é mais complexo. A oração pensa numa voltagem, como se fosse uma voltagem muito alta deles, muito alta. A oração como sendo um artifício para que a minha própria voltagem aumente, a minha vibração aumente, e com isso chegue mais perto um pouquinho da vibração deles. Se não houver essa abertura, a energia não flui, porque são coisas muito diferentes. Eles não vão estar sabendo, se fosse isso, né? Existe também, isso foi muito perceptível para mim, na primeira experiência de uma cura imediata, assim, com a história da Sueli, porque a Sueli foi imediata, foi pronto, eu percebia que aquilo era muito intenso, mas eu nem tinha pretensão de que houvesse cura física.
quando eu ofereci uma imposição de mãos, eu pensei em acalmar, em preparar para a cirurgia, e não tinha a pretensão, não estava imaginando, não passava pela minha cabeça que fosse curar. Mas existia muito claro essa coisa de que não era meu o que eu estava dando, apesar de eu ser um canal, e de que existia uma interferência muito grande da capacidade da pessoa que estava ali também de receber. Entende? Então, meio, sabe aquela coisa do a tua fé te curou? A pessoa estar aberta para aquilo. Porque se a pessoa não estiver... Faz às vezes o placebo curar, né? Faz o placebo, medicina. Sim. Tipo, porque é a própria pessoa que está se curando. Exatamente, porque toda a cura, ela tem uma dimensão energética muito forte. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente está doente ou está gripado num negócio besta e não consegue. A gente não levanta a energia da gente. Que outro tipo de experiência você teve ao longo da sua vida que de alguma forma eu pelo menos relacionaria a EQM? Por exemplo, você ir para outros lugares, planetas, Sim. Você enxergar outras realidades, você ter trabalhos durante a noite de ajuda ou de escola. Alguma dessas coisas você teve? Todas. Você pode contar um pouquinho? Por onde você quer começar? Saídas do planeta. Para onde você foi? Antes de falar de saídas do planeta, vamos pensar em entradas no planeta? O que é curioso é que essas lembranças vêm e depois, como às vezes elas são muito, entre aspas, malucas, eu sou direcionada para algum livro, alguma coisa que tem uma informação a respeito. Por isso que eu estou começando por aí. Eu me lembro de entrar naquilo que os espíritas detalham mais como umbral, que o católico chamaria de purgatório, o espírita descreve mais, né? Pensa em furnas do umbral. Pensa num lugar muito abissal, um lugar muito escuro, um lugar muito... pesado? Leia Dante e Dante descreve. Sabe, deixa a esperança para trás, vocês que estão entrando. E, curiosamente, nesses desdobramentos em trabalho, eu me via cercada, totalmente cercada, por entidades não encarnadas, por espíritos de vibração mais alta, tá? E formadas em um quadrado à minha volta, eu exatamente ao centro, para estar andando por aquele lugar muito pesado, muito pesado. Por quê? Para que a energia deles ajude a filtrar, porque enquanto eu estou encarnada eu não tenho acesso a tudo aquilo que eu sou, de alguma maneira ainda tem... Existe o cordão de prata, né? E esse cordão de prata ainda está ligando de alguma maneira. Você já viu o seu cordão de prata? Já. O que acontece? Isso não é o que eu vi, isso é o que me foi dito por uma pessoa muito séria, encarnada ainda. Cada encarnação que você tem é um fio nessa cordinha. E quanto mais fios você tem, mais flexível fica esse cordão. Então você tem uma pessoa que está começando a evolução, está começando agora, ela tem poucos fios, o cordão tem pouca flexibilidade, ela não vai longe. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção numa entrevista, que é uma pessoa que saiu do corpo à noite e ela via no bairro dela como se das casas saíssem dezenas, centenas de fios, como se de cada pessoa saísse um fio e fosse para cima. Faz todo o sentido, embora nem todo cordão saia para cima. Aí vai depender da vibração em que essa pessoa está vendo. Você entende? Porque se a vibração é muito baixa, ao sair do corpo no sono, a pessoa, ao invés de
sair para cima, ela sai, entre aspas, para baixo, fisicamente. É como se essa cena significasse que durante o sono todo mundo sai? Durante o sono todo mundo sai. Durante o sono todo mundo sai. Senão, como é que eu vou saber do sonho da outra pessoa? Na minha cabeça ignorante eu vou pensar, uau, a Lucila sai, eu não saio. Mas eu sonhei com você, Carlos. Onde é que eu jogo a toalha? Eu sonhei com você. Antes da entrevista, porque foi uma briga interna. De pensar, pelo amor de Deus, você não vai falar nada. Você não tem nada para falar, cala sua boca. A troco do quê? Deixa passar a vida inteira. Você ficou quieta, fica quieta mais um pouco. Até que me puseram no sonho e é meio, vai falar, tá bom. Chega uma hora que a gente, tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nessas suas saídas, você participou alguma vez de aulas, ou dando aulas, ou recebendo dando aulas e recebendo aulas, porque eu posso dar aula para algumas pessoas e eu não posso dar aula para outras. Eu tenho mais conhecimento do que algumas pessoas. Para essas eu posso dar aulas e eu tenho menos conhecimento do que outras tantas. E se eu quiser e quero continuar a aprender, eu preciso aprender com quem saiba mais. Sim. E eventualmente com aulas. E onde eram essas aulas? Elas são uma dimensão diferente, então eu não consigo. Elas nem sempre são na Terra, se você quer saber de planeta, mas às vezes elas são numa dimensão diferente da própria Terra. Mas é diferente. O diferente não quer dizer, por exemplo, aquela aula que eu contei, tem cadeira, tem auditório, tem um tabladinho para a pessoa que está na frente falar. Não tem microfone porque não precisa, porque o que ela fala reverbera para todo mundo. Mas existe uma organização, não é dizer, tá voando no nada. Não é voando no nada. Alguma vez você reconheceu estar em algum outro planeta ou um outro sistema estelar, algo do gênero? Outro planeta do sistema solar, com certeza. Eu não sei qual é, eu sei que é muito grande. E outro sistema também. Por exemplo, eu nem sempre tenho a clareza de onde está, mas as pessoas de Sírius, por exemplo, esses espíritos que vêm trabalhar com essas curas que são meio inexplicáveis, entre aspas, por medicina humana, são muito próximas. E a realidade deles é muito próxima. De você? Sim. É muito próxima. É muito próxima. É uma vibração que casa fácil. Com a sua vibração? É fácil. Plum, conecta. O que significa ser de algum lugar? Assim, visto que você potencialmente pode estar em alguns lugares. Seria como se fosse o primeiro lugar onde você, depois que você foi criado? Essa criação começa muito primitiva. E eu não sei de onde eu venho como primitiva. Não faço ideia. E assim, veja bem, a memória da gente tem um filtro. E tem certas coisas que não são úteis da gente lembrar hoje. E assim, onde foi? Que diferença faz? Aqui não foi, mas que diferença faz? E se estiver, e está, destruído hoje? E a gente for levar um drama do... Oh, meu lugar destruiu, gente. Tem tanto lugar no universo. Entende? Explodiu, tudo bem. Você fala isso como uma possibilidade hipotética ou você sente que você esteve... Como uma coisa real. Que você teria como uma coisa real. Explodiu. E tudo bem.
Entende? Teve uma pessoa, um homem que numa entrevista falou, não, tudo bem, se o planeta Terra explodir, eu sei que eu vou continuar. Isso é fato. A questão não é por nós. Se essa consciência é eterna, dá muito trabalho para a gente chegar onde a gente está. Tem muito trabalho, tem muitos anos de trabalho, de investimento para essa evolução. Entende? É muito... Não vão jogar fora. Você sente como se houvesse uma fonte que se fragmentou e nós somos fragmentos dessa fonte original, como se fosse assim? Eu sinto como fragmentos, então existe uma dimensão de unidade, mas também existe aquilo que está vibrando diferente depois dessa fragmentação e que precisa aprender a vibrar de uma maneira mais alta outra vez. O que você está querendo dizer é que, vou interpretar agora, como se, como fonte, tivesse toda uma coisa legal, mas que quando foi fragmentado foi dado um livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio foram feitas escolhas de todo tipo, e que agora há um aprendizado para se voltar a compreender uma coisa mais legal. Eu tentei não criar adjetivos muito claros, porque eu gostaria que você explicasse. Ok, vamos lá. Não é a questão do livre-arbítrio, a questão de se desconectar do conhecimento, de ignorância total. Porque existe uma dimensão onde o livre-arbítrio é mais reduzido, sabe? Porque assim, eu posso fazer o bem ou eu posso fazer o mal, mas uma vez que eu sento antes de encarnar e estabeleço um contrato kármico, o meu eu fora do corpo diz, tá bom, eu vou fazer assim, 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 assado. Tem certas experiências pelas quais eu vou passar. E eu não vou conseguir deixar de passar. Eu posso passar bem ou eu posso passar mal, mas a experiência vai se apresentar. Então, e tem outra coisa. A partir do momento que a gente aprenda algumas coisas, deixa de existir a oportunidade de fazer bem ou de fazer mal. Porque é assim, você começa a enxergar como, mas não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. E não tinha outra possibilidade. Eu vou desviar de mim. Tá? Porque senão fica uma coisa que parece egóica. Vou te falar, por exemplo, sabe quem foi Irena Sandler? Uma polonesa, não judia, casou-se com um judeu depois, que vendo aquele horror, ela morava em Varsóvia e trabalhava, se eu não me engano, como assistente social ou enfermeira dentro do gueto, e ela conseguiu tirar umas, 2.000 crianças dali de dentro. Conseguiu tirar, e ela tirava em saco de batata, em caixão, tirou, houve consequências para ela, foi presa depois, torturada, só não foi fuzilada porque subornaram alguém, e aí depois que termina a guerra e a coisa se apazigua, aí tem essa coisa do, nossa, que maravilha, justa entre as nações. E o que ela dizia, eu acho lindo, mas eu não tinha outra coisa para fazer. Dadas as circunstâncias, a única coisa que eu podia fazer era isso. E eu lamento por ter salvo só 1.000 ou 2.000, eu não lembro do número. Na verdade, eu sinto por não ter feito mais, porque ela lutava, imagina, não existia informação clara inicialmente de que as pessoas eram transferidas para campos de concentração ou de trabalho, nem todos eram campos de trabalho, e acabavam exterminadas. Existia aquela, não vou me separar do meu filho. Ela tinha que brigar, entre aspas, com as famílias para que elas abrissem mão dos seus filhos e entregassem para ela colocar na casa de outras pessoas até que a guerra terminasse, e muitos dos pais nunca voltaram. Mas é lindo
ela disse, mas eu não tinha coisa diferente para fazer. Eu acho que isso é quando você constrói, você percebe o que é efetivamente o certo numa determinada situação, você não tem outra coisa. Essa pergunta eu fiz porque uma vez eu pensei, bem, se a fonte é amor, e agora muitas pessoas falam, a gente precisa aprender a voltar, um sentimento de retorno à pureza, ao amor. Aí eu pergunto, mas onde que se perdeu o amor? Se a origem é porque quando existe essa separação, existe uma certa ilusão de separação mesmo. Aí, assim como as células do meu corpo querem continuar a viver, existe um ponto da consciência que quer continuar separado. Porque existe a sensação de que enquanto eu estou separado, eu sou eu. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero continuar a sobreviver como esta personalidade. Eu não quero me diluir. E a diluição significa o indivíduo deixar de existir? Pelo que eu vejo, essa diluição ela é mais da percepção do que nos une a todos, do que uma dissolução da consciência. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vi Jesus e eu senti também em outras ocasiões a energia dele, que é uma energia peculiar, diferente. E se ele é tão alto, pode ser que num determinado momento ele se dissolva. Não sei, mas é aquela coisa assim de... Não quero falar em caráter religioso, mas assim, a minha vontade é a vontade do Pai, eu conheço a vontade do Pai e a compro. Ou então aquilo que na Cabala eles dizem que você tem 10 camadas, as sefirotes, e as 3 camadas de cima são tão elevadas que elas são a mesma coisa, entre aspas, porque é como se tivesse um sanduíche de 3 camadas de vidro e você vê a luz passar através das 3 da mesma maneira. Mas não é que não existam as camadas. Como uma gota no oceano. Continua sendo uma gota. Continua sendo uma gota. É isso que eu tenho ouvido nas experiências, né, da percepção da pessoa, que o voltar não é exatamente você perder a individualidade, mas se tornar consciente do todo. Porque essa consciência do todo permite que a gente se conecte a um amor diferente. Porque esse amor pera lá, é tudo a mesma origem, é tudo uma fragmentação do todo. Mesmo aquele acelerado que eu rejeito nas atitudes, etc., num nível eu penso, que horror. E no outro nível eu penso, mas também é todo. Também é todo. E eu acho que existe um caminho de evolução, existe esse despertar, ele não se faz da noite para o dia e ele não se faz sem experiências, aqui e acolá, aqui e acolá, aqui e acolá. E você vê sentido na visão do Thomas Campbell, como se nós fôssemos essa fonte inicial se fragmentasse em infinitos tentáculos para experimentar a vida, adquirir conhecimento, usando um termo físico, diminuir a entropia. Sim. Como se o desejo dessa fonte fosse diminuir a entropia, o que significa, de uma certa forma, diminuir o caos. Diminuir o caos, porque se você for pensar, as coisas se organizam. Sim. As coisas se organizam. E aí ele diz que a melhor forma de fazer isso é através do amor, usando as palavras do Thomas Campbell. E é uma coisa difícil da gente entender, né? Porque no dia a dia, o que é esse amor? Quanto você se expõe a uma pessoa que lhe faça mal, por exemplo? A uma pessoa que veja... Porque nós estamos numa época onde existem pessoas muito egoístas e muito desonestas e muito materialistas. Mas esse amor é isso, é você perceber que as partículas estão ali e que
pulsação está ali. Mas não quer dizer necessariamente você se expor. Você disse que você esteve no que você chamou de umbral, ou purgatório. Sim. Você esteve em lugares, ao contrário, muito superiores? Ah, muito melhor, né? Muito melhor, claro. E o que você pode contar? Ou se é que há algo para contar? O problema desses lugares assim é que a gente não tem palavra para contar. Você entende? Eu vou dizer da leveza que a gente sente em tudo. Eu vou dizer da capacidade de comunicação sem absolutamente palavra. Mas tem um monte de coisa. Uma vez eu fiz uma besteira, entre as muitas que eu fiz na vida. Eu virei para um amigo, um colega, e disse assim: mas ler pensamento é fácil. Eu tinha soltado a minha língua. Ele ficou vermelho e eu sei por quê. Eu pensei: Lucila, por que você não cala sua santa boca? E agora eu tô aqui, depois de tanto trabalho para calar a boca, porque é tudo interconectado. Se você conseguir acessar a conexão, você capta, e nem sempre a gente consegue fazer isso. De novo, essa matéria densa, essa energia densa de terra atrapalha a gente. Às vezes dá uma furada. É interessante esse assunto, porque uma das características do autista é não aceitar a mentira. Né? O autista de grau 1, como se chama hoje, né? Se você achar que ele está mentindo, por exemplo, ele fica extremamente ofendido. Porque você tem lugares onde a mentira não é possível. Já foi dito, mais uma vez, de mudança no DNA do corpo humano para que, aliás, foi a Mary Corrêa, naquela entrevista Tudo é Matemática, que ela ouviu. Depois ela ouviu também que mudanças seriam feitas no DNA para que espíritos mais evoluídos pudessem encarnar aqui na Terra, inclusive que poderiam até volitar ou flutuar e respirar embaixo d'água. E é interessante porque essa coisa do autista foi dito também que estaria ligado a uma mudança no DNA das pessoas aqui, já com relação aos espíritos que encarnariam. Isso faz algum sentido para você? Olha, vamos lá. Eu vou te contar um pouquinho, não muito, porque senão já vai para uma coisa que pode parecer religião. Desde os 20 anos eu trabalho com desobsessão do jeito espírita, tá? E que é uma sessão mediúnica onde um médium recebe as vibrações de um espírito que está em umbral, está sofrendo, vai um outro médium e conversa com ele. E uma característica que existe de um trabalho bem feito é essa questão de você dizer, a gente pede a proteção para que ali não se minta, porque existe muita mistificação nesses ambientes, que ali não se minta, não, é um lugar onde não pode ter mentira. E eu trabalho no que se diz a função de esclarecer, que é o médium que está conectado à espiritualidade superior e vai conversar com aquele que está sofrendo por algum motivo, e pode ser pelas próprias barbaridades. E é curioso que não pode mentir mesmo. E evidentemente, eu sou uma pessoa desde muito criança que eu falo muito a verdade. Mas eu falo muito a verdade. Mas mesmo assim, a gente tem as mentiras internas, não tem? A gente tem aquilo que está no inconsciente da gente, que a gente não acessa direito. E num desses atendimentos, eu dei uma mentira dessas, porque para mim parecia que aquilo era verdadeiro no meu consciente. Não era. Eu senti imediatamente uma mudança de fluxo e ficou muito desconfortável para mim. Eu precisei perceber a mentira, porque eu precisei perceber que era mentira. Porque não era que eu estava mentindo para o espírito, eu estava mentindo para mim antes.
Entendeu? Eu estava achando que eu estava sendo muito verdadeira, mas eu estava. E eu falei uma coisa e a energia que estava fluindo fez um refluxo. Aí eu precisei me corrigir. Quando a gente tem mundos mais rarefeitos e, portanto, onde a energia vai falar mais e o fluxo vai falar mais, como é que você vai mentir? Seja do jeito que for, porque algumas verdades podem ser desconfortáveis. Sim. Para o nosso ego. E não dá para mentir. Você me contou que você abriu um canal no YouTube. Eu abri. Eu queria que você explicasse o porquê que você abriu. Aliás, fale qual é o canal, porque você não é a única pessoa. Eu já falei aqui de outras pessoas, como a Andréa e o Ricardo, que abriram canais. Pelo que eu percebo, é como se o mundo extramaterial, de uma certa forma, está agindo no sentido de alguns recados serem levados de uma forma mais forte, mais presente. Por favor, me explique sobre o seu canal. Bom, eu sempre fui ultra reservada. E agora começa a pressão de precisa falar, precisa falar, precisa falar, precisa falar. A primeira vez que me gravei foi horrível. Deu me ver. E, enfim, estamos aí. Aí eu estou renomeando o meu canal porque eu não gosto do personalismo e a gente precisa pensar. Meu nome é Lucila Barros no canal, até para fugir, porque tinha um nome regimental, né, dentro do tribunal, Lucila Toledo, e não é querer destacar as coisas, não querer pegar uma carona de uma coisa na outra. E eu sei que tem gente que está falando, por exemplo, das coisas que vão acontecer e não é o meu papel. Eu sei de coisas que vão acontecer, mas não é o meu papel. Qual é o seu papel? O meu papel é tentar propiciar as pessoas que estão bem aqui no chão mesmo, nessa experiência mais material, dicas práticas, tá bom, de como é que eu faço para lidar com as minhas experiências diárias de uma maneira onde a minha vibração se eleve e, portanto, eu tenha possibilidades melhores de conexão. Por exemplo, de não mentir, por exemplo, sabe, esse tipo de coisa bem mais chão mesmo. Cotidiana. Tá bom. É essa coisa assim de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, na prática fica muito abstrato. E a gente não sabe o que é fazer isso na minha atitude diária. Então, o meu papel é esse. Meu papel não é contar. E de onde surgiu isso? Você foi levada a fazer isso ou partiu de você? Eu fui levada. Mas eu sei. Eu estou dizendo eu fui levada e vamos lá. Vamos dizer a verdade. Nesse contrato kármico, existe um compromisso de fazer isso. Tá? E é um compromisso que ele fica meio que engavetado, você não se lembra dele antes de chegar a hora. Eu sempre ouvi, por exemplo, em todo lugar, você foi preparada para falar, porque você vai fazer uma palestra, por exemplo, existe uma manipulação de energia para você prender a atenção de uma plateia. E assim, você foi preparada para fazer isso, você sabe fazer isso, você sabe. E toda vez que foi possível, era sempre te comitê. E agora não, olha, vai lá, mete a cara. Mas, então começou. O que você chama de manipulação energética? Porque pode parecer algo não bom. Não, manipulação energética, manipular é mexer. Sim. Manipular é só mexer, não Sim, é... É de mão, né? Sim. Não é mexer mas é mexer para prender a atenção. Só você pensar num professor dando aula, você tem aquele professor que entra na sala de aula e está todo mundo bagunçando, conversando, e você tem o professor que entra e tem presença e todo mundo presta atenção. Ele está manipulando o campo áurico dos alunos, e não é ruim, para que essa mensagem seja ouvida. E é claro que existe toda a liberdade do mundo, do interlocutor. Eu quero ouvir ou eu não quero ouvir.
mas é uma possibilidade, é assim, é levar para quem está nessa coisa muito cotidiana, muito, eu vou fazer compra, eu pago conta, eu limpo o banheiro, eu cozinho, eu vou trabalhar, eu pego condução e eu fico desconectado de quem eu realmente sou. E eu preciso, essa vivência mais rica, ela tem que ser acessível a todo mundo que queira. E como é que vai ser o canal? Ele vai ter publicações semanais, mensais? Como será? Com publicações semanais. Já existe? Ele já existe, um canal que já existe. Eu só estou renomeando porque eu coloquei como Lucila Barros. Eu na verdade, fui atrás de um rapaz para editar e não sei fazer isso. Né? Assim, eu não tenho a menor ideia, é um mundo diferente para mim e é um mundo onde eu racionalmente não imaginei que eu fosse entrar. Você falou de contrato kármico, Sim. Mas o pessoal está lembrando você disso agora? Está lembrando agora, porque quando chega a hora... Porque assim, esse contrato kármico... eu tenho a perfeita noção de que o meu contrato kármico tem um monte de cláusulas. Mas tem um monte de cláusulas. Até por conta da arrogância, né? Quero resolver isso, quero resolver aquilo outro, porque eu consigo, eu faço. E na hora que você está no meio de mais uma, opa, às vezes o fardo pesa. Aí eu sou lembrada desse contrato. E assim, não pode reclamar. Aí aquela coisa, é verdade, não pode reclamar. E essa é mais uma das questões no contrato que eu não ia lembrar antes. E que tem a ver também com a tão dita transição. Tem tudo a ver com a transição planetária, porque assim, sabe, é meio que a chamada final, sabe? Em termos de melhorar a energia, é a chamada final. Como assim final? Transição final? Não. Existe uma medição da energia das pessoas para avaliar onde cada um pode ficar. E todo mundo que consiga melhorar essa energia para ficar num lugar melhor, que bom. Como se estivéssemos nos últimos momentos em que ainda podemos melhorar alguma coisa antes de ser definido para onde vamos. Sim, e sim, nós vamos continuar, vamos dizer, quem esteja numa situação péssima, horrorosa de vibração, não vai terminar ali, mas vai para um lugar compatível com essa vibração pesada. Então, assim, a gente pode se ajudar, a gente pode se abraçar, entende? No sentido de que, gente, vamos melhorar, é todo mundo criado igual, não tem ninguém que chegue num lugar melhor do nada, por mágica. Então, é o que Buda falou, se eu cheguei, vocês também podem chegar. Pensando em tudo que você disse, Lucila, o que as pessoas têm que, mais do que tudo, guardar no coração, lembrar todo dia, para conseguir seguir em frente da melhor forma que for possível nesse mundo tão desafiador? Mais do que tudo, lembrar de que todos nós somos muito amados pela fonte e de que nós podemos conectar essa fonte e esse amor. E quando a gente sente que a gente está sozinho e desconectado, é uma ilusão. E a gente pode se conectar sendo mais gentil, sendo mais verdadeiro, porque não vai existir espaço para mentira. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?